Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Humanas. Hoje eu, professor Marco, vou dar uma aula sobre Brasil e o seu papel na América do Sul e na América Latina e a sua geopolítica. Vamos entender um pouquinho como o Brasil vem agindo na sua política externa e vamos entender um pouquinho sobre o Brasil e a América Latina. Bora que a aula tá divertida. E não se esqueça de dar o seu like, dar o seu curtir e seguir o canal. Vambora? Bora pra aula que tá bem legal. Não é muito difícil falar do Brasil, né? O Brasil é o maior país da América do Sul, é o maior país da América Latina, sendo o quinto maior do mundo, com uma área que corresponde a 47,3% do território da América do Sul. É o sexto país mais populoso do mundo, com mais de 210 milhões de habitantes. E é o único país da América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa, sendo o maior país lusófono do mundo. Além disso, o país se destaca pela multiculturalidade, ou seja, as várias culturas oriundas da imigração vinda de vários locais do mundo, principalmente no final do século XVIII, XIX e XX. O PIB brasileiro é o oitavo maior do mundo, tanto nominalmente quanto por paridade por poder de compra, PPC. O país é um dos principais celeiros do planeta, né? O Brasil, celeiro do mundo. Vargas, ó. É classificado como uma economia de renda médio alta pelo Banco Mundial e um país recentemente industrializado que detém uma maior parcela da riqueza global da América Latina. Como potência regional e média, a nação tem reconhecimento e influência internacional, sendo que também é classificada como uma potência global emergente e como uma potencial superpotência por vários analistas. É membro fundador das Organizações das Nações Unidas, ONU, do G20, do BRICS, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, da União Latina, da Organização dos Estados Americanos, OEA, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, Mercado Comum do Sul, Mercosul, e da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL. As Forças Armadas do Brasil compreendem o Exército Brasileiro, a Marinha e a Força Aérea Brasileira. E são as maiores forças militares da América Latina, sendo a segunda maior de toda a América, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil também é uma das 15 nações com maior capacidade bélica do mundo. Bom, o Exército, vamos separar um pouquinho, é responsável pelas operações militares em terra. O Brasil possui o maior efetivo da América Latina, contando com uma força de mais de 334 mil soldados. Também possui a maior quantidade de veículos blindados da América do Sul, tanto quanto para transporte de tropas, quanto para carros de combate. Já a Força Aérea Brasileira é o ramo de guerra aérea, Força Aérea, né? Segundo a Flight International e do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, desculpa, foi mal. A FAB tem uma força ativa de 77.454 militares e opera em torno de 627 aeronaves, sendo a maior força do Hemisfério Sul e a segunda da América, apenas atrás dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tem a segunda maior força aérea da América e a maior força aérea do Hemisfério Sul. Já a Marinha é responsável pelas operações navais e pelas guardas das águas territoriais brasileiras, tanto no litoral quanto dentro do território, beleza? É a mais antiga das forças aéreas, das marinhas da América Latina, e possui o maior efetivo de fuzileiros navais da América Latina, estimado mais ou menos em 15 mil homens. A Marinha também possui um grupo de elite especializado em retomar navios em instalações navais, e um grupamento de mergulhadores de combate, especialmente treinado para proteger as plataformas petrolíferas brasileiras. Ou seja, não é pouca coisa. Na política externa, o Brasil está baseado principalmente como potência regional na América Latina. É um líder dos países em desenvolvimento, como o BRICS, né?
que une Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e é uma superpotência mundial emergente. A política externa brasileira, ela em geral tem refletido o multilateralismo e a resolução de litígios de forma pacífica e a não intervenção em assuntos de outros países. Como diz a nossa Constituição no artigo 4, eu vou ler para vocês. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, está na Constituição brasileira o exercício de uma liderança sul-americana. Vamos ver isso um pouquinho mais pra frente. Sabendo, então, que está na Constituição essa liderança sobre a América Latina, sobre a América do Sul, essa integração, a partir do final da década de 60, o Brasil passou a promover contatos bilaterais com países vizinhos, com o objetivo principalmente de expandir o comércio e a cooperação. Destaca-se aí a elaboração de uma série de projetos e obras de infraestrutura em parceria com a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, com o intuito de atrair esses países para a órbita de influência do Brasil, ou seja, chega mais pertinho, vem para cá, vamos ficar juntinho. Na década de 70 surgiram alguns atritos com a Argentina, principal concorrente econômico do Brasil na América do Sul, e um dos 3 maiores importadores de produtos brasileiros. A Argentina é rival e amiga, esse é o problema. A Bolívia e o Paraguai, territórios sem saídas para o mar, eram dependentes da Argentina para escoar seus produtos, fazendo uso da bacia Platina e do Porto de Buenos Aires. Como alternativa, o Brasil propôs à Bolívia um projeto de implantação da ferrovia Brasil-Bolívia, ligando o país andino ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. Ou seja, vem pra cá. Vem pro Brasil você também. Em 74 foi promulgado o Acordo de Cooperação, que estabelecia o fornecimento de gás natural da Bolívia para o Brasil e propunha a realização de um estudo para a construção de um gasoduto entre os dois países. Atualmente, o gasoduto Brasil-Bolívia é responsável pelo transporte de gás natural para o território brasileiro, constituindo uma importante fonte de renda para a Bolívia e uma fonte de energia alternativa para o Brasil. O Brasil é extremamente dependente do gás natural da Bolívia, principalmente nos últimos anos, onde o uso desse combustível tem crescido muito. Em relação ao Paraguai, o Brasil promoveu uma construção da rodovia BR-277, com o objetivo de ligar o eixo econômico paraguaio, Assunção, cidade da leste, ao porto de Paranaguá, no Paraná, e favorecer as exportações paraguaias. Com isso, o Brasil tirou a Bolívia e o Paraguai da esfera de influência da Argentina. Lembra que eles dependiam da bacia Platina para exportar os seus produtos? Com isso, o Brasil puxa para ele a Bolívia e o Paraguai. Para intensificar as relações com o Uruguai, que já tinha sido uma província brasileira da época do Império, a província Cisplatina, o governo brasileiro promoveu uma ampla integração viária por meio de construção de ferrovias, rodovias, ligando esses dois países. Então o Brasil, para ligar Bolívia, Paraguai, Uruguai e tirar da Argentina essa influência, o Brasil foi construindo obras de infraestrutura e foi promovendo formas desses países dependerem mais do Brasil do que da Argentina. Assim, o Brasil passa a ser mais influente. Bom, mas não é só sobre a América do Sul que o Brasil tem exercido sua influência, não. O protagonismo brasileiro nas suas relações internacionais tem se ampliado nas últimas décadas,
principalmente no cenário internacional, porque o Brasil tem sido considerado uma potência econômica regional. Esse destaque ele se dá, em parte, à sua participação econômica no cenário mundial e na Organização Mundial do Comércio, e ao seu envolvimento na busca de soluções pacíficas para os conflitos internacionais, principalmente em parceria com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Após o ano de 2015, diversos países passaram por uma grande recessão econômica, mas nos anos seguintes, mesmo com esse cenário, o Brasil manteve o posto de nona maior economia do mundo, de acordo com o FMI. Então o Brasil continuou sendo uma potência internacional e mantendo seu protagonismo internacional, apesar das crises econômicas e apesar de todo o cenário internacional desfavorável. Agora, se tratando de Argentina, o negócio fica meio complicado. Ao longo da história, a relação entre os dois países nem sempre foi pacífica. Durante os processos de independência, houve o primeiro conflito, né, no confronto da Guerra da Cisplatina. Esse conflito armado entre o Império Brasileiro e a Província Unida do Rio das Prata, antiga província do Vice-Reino Espanhol do Rio da Prata, ocorrido entre 1825 e 1828, resultou na independência do Uruguai. Lembra que eu falei lá atrás que o Uruguai já tinha sido província brasileira, província cisplatina. Desde então, períodos de instabilidade nas relações diplomáticas dos dois países estão ocorrendo. Os projetos e obras de infraestrutura desenvolvidos em parceria com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, que eu falei agora há pouco, geraram atritos com a Argentina, porque tirou da Argentina esses países da sua órbita de influência. A Bolívia e o Paraguai foram atraídos para a influência do Brasil, por meio de um conjunto de estratégias que o Brasil foi bolando. Antes, esses países não tinham saído para o mar, eram fortemente dependentes da Argentina, e passam a ser dependentes do Brasil. Na década de 70, por exemplo, o governo argentino julgou-se prejudicado com a construção da usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo agora, né? Mas a questão foi resolvida mediante acordos diplomáticos. Tudo isso porque a usina de Itaipu prejudicaria a quantidade de água, né, o escoamento de água do Rio Paraná, que acabaria resultando em problemas para a Argentina. Nos anos 80, no conflito da Argentina com o Reino Unido pela posse das Ilhas Malvinas, o Brasil manteve o apoio diplomático à Argentina. Essa postura do Brasil serviu para promover uma aproximação e favorecer a criação, na década de 90, do Mercosul. Então o Brasil ele ficou do lado da Argentina com a intenção de se aproximar dela e apaziguar a situação que já vinha sendo problemática. A formação desse mercado comum amenizou divergências econômicas entre os dois países, porém, desde os anos 2000, as relações têm sido mais amigáveis, marcadas por uma política comum para o desenvolvimento da América do Sul. Além de investimentos brasileiros na Argentina, em setores como petróleo, gás, construção civil, minérios, indústria automobilística, comércio bilateral, entre outras coisas. Além disso, a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, o mercado comum do Sul, o Mercosul, acabou unindo esses dois rivais. Não deixou de existir a rivalidade por influência, mas houve uma estabilidade e um apaziguamento dos atritos entre os dois países desde a criação do Mercosul. Agora, com os outros países, o Brasil continua tentando se integrar e continua tentando aumentar a sua influência. O corredor bioceânico, entre outros projetos de integração, são projetos de integração física do continente. Com cerca de 4 mil quilômetros de rodovias que vão cortar a América do Sul no sentido de leste a oeste, o complexo rodoviário do corredor bioceânico tem como ponto de partida a cidade portuária de Santos, em São Paulo, cruza o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, atravessa os Andes bolivianos e chilenos até chegar no ponto de Arica e de Iquique, no norte do Chile. Ou seja, é um projeto que vai ligar Santos ao Chile, Iquique, no Chile, cortando de leste a oeste a América do Sul. Seria uma forma de integrar as economias sul-americanas.
O projeto proporcionou à Bolívia maior facilidade de transporte e acesso ao mar, já que a Bolívia não tem esse acesso e pleita junto à ONU uma parte do território do Chile, que já foi motivo de guerra, isso é motivo para uma aula de história. Bom, isso fortaleceu as exportações brasileiras dos países asiáticos, lógico, acesso ao Pacífico, e foi inaugurado extraoficialmente no final de 2013. O corredor ainda precisa de ajustes, como revisão de preço de frete, estabelecimento de regras de trânsito, para se tornar economicamente viável. Mas esse projeto existe e está funcionando. Bom, essa foi uma aula sobre o Brasil, sobre a influência do Brasil na América do Sul. Na próxima aula nós vamos falar sobre o papel do Brasil na América do Sul e nas organizações sul-americanas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Lembrando que todo esse conteúdo está no www.educandomais.com. Não deixe de deixar o seu joinha, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beijos do Tchutchu e até o próximo vídeo.